semana a todos e todas. Em seguida eu vou apresentar um vídeo que eu gravei há uns dias em homenagem ao meu amigo Francisco Mário, amigo da adolescência, de quem eu tenho um grande respeito e muita saudade. Vejam o vídeo. Hoje eu quero falar de um grande amigo, Chiquinho do Violão. Chico Mário. São grandes as saudades do meu amigo Chiquinho. Lembrar é muito bom. E normalmente a gente lembra das coisas boas. E até as coisas ruins ficam relativamente boas quando a gente lembra, porque servem de lição. E a gente costuma deletar essas coisas ruins, né? Então eu lembro muito bem da minha infância e da minha adolescência em Belo Horizonte, quando eu fui estudar no Colégio Estadual da Serra. Foi na época do golpe militar. Foi antes de 1964, 63, né? Belo Horizonte era uma cidade que tinha muita agitação e eu participava dessas agitações mais por farra do que por conhecer qualquer coisa. Eu lembro que tinha manifestações, a polícia vinha, reprimia, jogava bomba de gás. Eu sempre estava lá na Praça 7, ou na Avenida Afonso Pena, na frente da igreja São José, né? Mas veio o golpe e a gente começou a ficar com mais medo. As coisas começaram a ficar mais sérias. Existia a expectativa de uma eleição, né? E veio o golpe antes, e iria haver eleição em 1965. E havia esperança de voltar a uma certa normalidade, se é que no Brasil já há algum tempo existia uma normalidade. E havia uma inquietação política muito grande. As coisas foram ficando um pouco diferentes com o golpe, porque a gente apoiava em função da democracia, em função de uma visão idealista que a gente tinha, e quando veio o golpe as coisas se fecharam. A gente começou a ficar com medo, começou a ficar perseguido. As repressões, as manifestações já não eram festivas, né? A violência já era muito maior, a repressão era muito mais pesada, muito mais perigosa, e a gente começou a ficar com medo. Eu já não participava tanto de farra das manifestações, né? As manifestações que eu participei depois foi com mais consciência política e foi com disposição de enfrentar, né, a repressão junto com o movimento estudantil ou outros movimentos, bancário posteriormente, depois, né? Nessa época, eu acho que foi no segundo ginasial, mas eu tenho uma foto do terceiro ginasial, foi que eu conheci o Chiquinho do Violão. E logo a gente ficou amigo, e ficamos amigos de certa maneira de farra. A farra era o seguinte: o Chiquinho tocava violão muito bem, e naquela época havia muitas festinhas de adolescência, e o Chiquinho ia, levava o violão, tocava, tinha grupinho também com os amigos que ele tocava violão, fazia serenata, e eu sempre acompanhava, carregando o violão, né, e ia na água dele, na onda dele, porque ele tocava violão, tinha muito contato com os meninos. Enquanto ele ficava tocando violão, eu ficava conversando com as meninas, batendo papo, fazendo amizade. E ele era muito admirado, a meninada era fã dele, porque realmente ele tocava violão muito bem, mas era extremamente tímido, e ele tinha um problema que era derrame no joelho por causa da hemofilia. Era muito comum ele ter problema para caminhar, para dançar, fazer esporte, etc. E muitas vezes ele tinha esse derrame e ficava doente, ficava acamado. E a saída dele era o violão. Ele tocava violão admiravelmente bem. A pessoa que eu conheci na vida que melhor tocava violão. Eu nunca ouvi ninguém tocar violão como ele tocava. Nem os grandes violonistas. Na verdade que eu conheço pouco a teoria da música, de como toca violão e tudo, mas ele tocava de uma forma magistral e tocava tudo, qualquer coisa ele tocava. E eu costumo falar, ele pegava uma melodia e tocava, e se ele não sabia, ele inventava, dedilhava, fazia tudo. Inclusive com a guitarra ele costumava ir, o pessoal pedia para ele dar uma palhinha, aí ele pegava a guitarra, e era o terror dos músicos contratados, porque ele dominava, ninguém queria que ele parasse de tocar.
Ele tocava guitarra, tocava os Beatles, tocava tudo, né? E tocava também, imitava a voz das pessoas, ele conversava com o violão, falando, imitando a voz. Era uma coisa genial, Chiquinho. Ai, ai, dá uma saudade muito grande. Mas a vida nos foi levando por caminhos diferentes. O Chiquinho me apresentou à Juventude Estudantil Católica, me apresentou aos dominicanos, a gente ia bater grandes papos cabeça com os dominicanos, pensando no futuro, na perspectiva da política do país, fazendo análise de conjuntura e buscando formas de atuar. Chiquinho atuava num nível mais intelectual, ele não era muito na prática de participar de coisas que podiam colocar em risco, ele não tinha condição de correr. Eu participava mais das práticas, das manifestações, eu entrava mais nas coisas de cabeça. Não era religioso, mas acabei entrando para a Juventude Estudantil Católica, apesar de ser, graças a Deus, ateu desde aquela época. Na verdade, eu acreditava no Cristo como uma pessoa, como um revolucionário, como quem quis transformação da humanidade. E isso bastou para que eu entrasse no movimento estudantil católico e participasse da JEC. No começo da minha adolescência e até entrada colegial. Da JEC eu ingressei na ação popular, fui participar de movimentos mais radicais, fui trabalhar com bancários, etc e tal. O Chiquinho, não sei bem que rumo que ele pegou, ele ficou mais retraído e ficou mais em função talvez da arte, ele estudou, pelo que eu sei, sociologia, e a gente encontrava depois muito raramente. Algumas vezes a gente encontrava, era como se fizesse a vida fizesse uma curva muito grande e depois de repente se encontrasse a nossa ponta. Aí a gente passava um dia junto, conversava um dia, tudo, e depois nunca mais se via. Até que ele faleceu, vítima do AIDS, porque ele fazia, na época, nos anos 70, 80, ele realizava transfusão de sangue para sobreviver, porque ele tinha os derrames muito violentos por causa da hemofilia. E numa dessas transfusões, ele se contamina com AIDS e vem a falecer, acho que em 1988, na mesma época do Enfio, o irmão dele, que eu também conhecia e admirava muito, que era muito brincalhão com a gente, nós éramos mais novos, né? Ele era muito gozador. E o Betinho, que eu também conheci. Mas o Betinho morreu mais tarde, em 97. O Betinho foi o irmão que sobreviveu mais tempo, mas também morreu em decorrência da AIDS e dessas transfusões. A obra do Chiquinho eu realmente não conheço. Conheço agora alguns álbuns que saíram, parece que alguns álbuns foram editados depois da morte dele. A composição dele é muito em função de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Ouro Preto, das montanhas de Minas. É uma obra muito interessante, ele já denunciava a exploração das minas, as mineradoras levando todo o minério, deixando só buracos, e deixando desastre, deixando contaminação, rasgando toda a nossa terra tão bonita. Todas as montanhas que o horizonte vai sendo deformado, aplanado, triturado e exportado a preço vil, a preço de banana. Pois é, eu não conheço muito, já escutei algumas coisas da obra do Chiquinho, mas quando eu penso no Chiquinho, eu lembro basicamente aquela canção do Zequete. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. E se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Ele tocava sempre essa canção e a gente sempre saía, ele com o violão nas costas,
debaixo do braço, muitas vezes eu carregando o violão dele, e a gente parava nos botequins, tomava cerveja, se reunia com os amigos, fazia novas amizades, e ele tocava tudo que pediam, qualquer coisa ele tocava. O que ele não sabia, acho que ele inventava, mas o resultado sempre era maravilhoso. Pois é, Chiquinho. Sempre havia um motivo para parar nos botequins, né? E o meu desejo é que você siga onde estiver, Chiquinho, tocando nos botequins da eternidade. Se existir uma eternidade, e se você tiver o seu violão, siga tocando nos botequins do universo. Um abraço, muita saudade. Até a próxima.